Que bom ter a sua companhia no Alerj Revista de hoje, que tem conversa boa como sempre. Vamos de teatro à gastronomia, passando por uma mostra cultural maravilhosa sobre Portugal, que acontece aqui no Rio de Janeiro. A atriz Isabela Bicalho, uma das intérpretes mais famosas da Narizinho na primeira versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, construiu uma carreira linda e apresenta o espetáculo que já é sucesso, A Dona dos Raios e do Vento, que tem como recheio as canções de Maria Bethânia. Ela está conosco para falar da peça. Também aqui no estúdio, a curadora e produtora Ana Ventura Miranda, que traz Portugal para o Brasil, intercambiando a arte dos dois países na mostra Portugal Contemporâneo. E o que você sabe sobre gastronomia afro-brasileira? No mês da consciência negra, a gente traz para falar desse assunto a chefe Dida Nascimento, que com certeza vai deixar a gente com água na boca. Por isso que eu te convido para ficar por aqui, para você curtir o programa com a gente. Muito obrigada, meninas, pela presença. Hoje nós estamos só mulheres aqui, então significa que a gente tem assunto à beça, né? Não é? Mulher junta, flui, a coisa flui. Com certeza. Não é? E a gente já vai começar falando de comida, porque é um negócio que enche os olhos, a boca e tudo mais. Além de falar de Maria Bethânia, você foi buscar Bethânia para botar no seu espetáculo. Você nunca faz por menos, né, Isabela? As coisas acontecem meio intuitivamente, né? A gente só faz seguir o que o coração está mandando. Mas olha, puxar Bethânia é um achado, né? Pois é, né? Juntar Bethânia, que é muito potente nas interpretações dela, com a sua voz, é um negócio de tirar o fôlego. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, assim como a gente vai falar da união de Portugal e Brasil, né? Você é ligada na arte brasileira? Então, eu vou começar por dizer já que a primeira série que eu vi em criança era O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Olha! Nós crescemos em Portugal, a minha geração de 77 e por aí, todos cresceram vendo O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Não havia programa para criança. Isso. Então só havia o sítio. Então, portanto, Isabela é familiar para você. Desde que eu me conheço por gente que eu estou ligada ao Brasil. É isso. E a Dida é extremamente ligada ao Brasil por conta dessa culinária incrível, né, Dida? Exatamente. É uma oportunidade também de eu trazer um pouco da minha mãe África aqui para o Brasil. E você, na verdade, você começou a sua história com a cozinha por conta da sua mãe. Você falou da mãe África, agora vamos falar da mãe biológica. Exatamente. Da tia Maria, não é? Que era uma cozinheira de mão cheia. O seu interesse pela culinária começou com ela, pequena? Como é que foi? Começou por ela, porque eu ajudava ela há muito tempo atrás, né? Então, minha mãe, ela, na ocasião, se separou do meu pai, aí eu tive que estar ajudando a ela na cozinha para estar fazendo alguns eventos, né? Que hoje a gente chama de eventos. Parei, né? Que eu vi que a minha mãe, vamos dizer, há 40 e poucos anos atrás, ela era uma grande empreendedora, mas eu vi que antigamente não era essa coisa toda que tem hoje, né? Com certeza. Aí parei para poder sustentar ela, aí estudei, trabalhei por muito tempo. Em outras áreas? Em outras áreas, eu sou economista, trabalhei... E aí como é que você volta para a culinária? Então, porque é uma paixão. Era uma paixão, eu sempre gostava muito da culinária, além de fazer as coisas que minha mãe fazia, que era cultura. A minha mãe trabalhava com a cultura negra. Então, eu gostava do jongo, eu gostava do samba, eu gostava da feijoada. Então, eu gostava de tudo. Só que, antigamente, não daria assim, um retorno que a gente precisava. Aí parei, fui estudar, trabalhei como economista durante 35 anos. Aí me aposentei, aí falei, não. Chegou a hora. Chegou a hora de eu fazer o que eu gosto. Quais eram os pratos mais curiosos e mais interessantes que a sua mãe fazia, que te acompanham, que você Feijoada. lembra? Era o principal. Minha mãe fazia uma feijoada que vinha muita gente e ela fazia também o samba, né? Então as pessoas geralmente era samba com feijoada. Mas ela fazia isso onde? Fazia numa birosquinha, que ela tinha, mesmo trabalhando, ela tinha lá a birosquinha dela, que ela fazia o samba e fazia feijoada, fazia mocotó, angu à baiana, esses pratos de negros, né, que a gente
levava para outros lugares também. E o que você incorporou da culinária da tua mãe, a tua, que tem uma outra pegada, que tem uma coisa mais contemporânea? Sempre, na minha vida, né, meu pai falava muito sobre África. Então, eu tinha muita curiosidade de conhecer, de ver, de estudar. Ele fazia pesquisa, então passava muita informação, né? Aí eu tive essa pegada da culinária de ser africana. Foi daí que eu resolvi ir à África para aprender alguns pratos, para trazer aqui para o Brasil. Porque eu acho que estava faltando, da mesma forma que eu tinha essa curiosidade, várias pessoas tinham também. Com certeza. Então, quando eu me aposentei e abri o estabelecimento, o Dida, e eu via que as pessoas nessa época eu também fazia um pratinho africano, porque eu já fazia alguma coisa dentro de casa, né? Aí eles tiveram essa curiosidade, eu vi que estava precisando ir à África para me aperfeiçoar. E o que a gente pode considerar ou chamar de gastronomia afro-brasileira? É óbvio que é uma mistura das duas culturas, mas o que entra de uma e o que entra de outra para dar esse resultado? Então, a grande verdade é que os escravizados trouxeram alguns componentes para os pratos que eles faziam, não é? Então, isso veio para cá, para o Brasil, e foi adaptado, não é? E a gente fala, por exemplo, todo mundo, feijoada. A feijoada é um prato que foi feito pelos escravizados, mas não era feito lá naquela época. A feijoada é o resultado de uma comida, um alimento que sobrava para eles, não é? Que era o resto dos porcos, pegava o feijão, então fazia aquela feijoada. Ficou tão gostosa, não é? Que virou prato. Aí virou prato principal. O principal, que é um dos representantes até do Brasil, né? E através da feijoada foram feitos outros pratos também para outros países. A gente tem, por exemplo, o cassoulet, que é o quê? É um prato da França, que é uma feijoada copiada daqui do Brasil. Olha! Entendeu? Aí vai a evolução. E o que você... Tipo assim, existe algum prato que você caracterizou, que tem a tua cara, a marca da Dida? Tem. Eu tenho um prato em Moçambique, as pessoas costumam ter o tempero da família. Cada família tem tipo de um curry, né? Tem muita coisa de Portugal. Então, eu resolvi fazer o meu, da minha família, que é o caril de camarão que a gente faz, que também é feito muito em Portugal, mas é um prato que eu aprendi em Moçambique, que é a colonização portuguesa. E o que tem nesse prato? Nesse prato, nós colocamos 7 especiarias. É muita especiaria, muita erva, muito tempero. Você está falando em tempero, eu ia te fazer essa pergunta. Faz sentido dizer que o tempero é que faz a diferença nos pratos afro-brasileiros? Sim. É verdade isso? Faz. E a comida baiana? A comida afro-brasileira tem também essa essência ou esse rastro? Tem, porque você vê que tem várias diferenças. Se você for para a região... Porque os escravizados ficaram em vários estados. Sim. Não é? É a mesma coisa do que os escravizados vieram de vários países, não veio só de um país, né? Teve os bantos que vieram para cá, veio muito para o Rio de Janeiro, tem a parte de Minas, tiveram o pessoal de Moçambique, que também veio, da Nigéria, e aí vai. Nigéria, então, tem muita influência. Quando você vai na Bahia, você vê muita influência da Nigéria, os pratos, né? Mas os pratos foram transformados, como, por exemplo, o acarajé. O acarajé veio do Benin e veio da Nigéria. Hoje, no Benin, já não se faz mais acarajé, tá? É um prato dos antepassados. Mas na Nigéria, faz bastante. Então, e aqui no Brasil, em Salvador e Rio de Janeiro também faz muito acarajé, bastante, né? Tem bastante. Mas dizem que o acarajé do Rio de Janeiro não é como o acarajé de Salvador, né? Que o acarajé de Salvador, que é o talro, né? É o preparo. O preparo é diferente? O preparo é diferente. Eu acho mesmo feito por baiano? Mesmo feito por baiano. O baiano, eu vou te dizer, a comida baiana é muito saborosa. Porque existe aquela coisa da dedicação para o prato.
Não menosprezando os outros, né? Sim. Mas eu acho assim, tem que ter uma paciência, porque quando você vai fazer um acarajé, eu via lá, né? E eu aprendi também a fazer o acarajé, porque meu ex-marido era baiano, então eu aprendi muita coisa da Bahia, né? Então você leva o preparo, você fica muito tempo para fazer um preparo de uma comida. Aqui no Rio, ninguém quer ficar no fogão, né? É verdade. A verdade é essa. Da culinária brasileira, qual mais se aproxima da culinária afro, no seu ponto de vista? Bem, dos pratos, que você o acha que mais se aproxima, eu acho que houve acho que o arroz de alçá. O arroz de alçá é uma comida que já tem muito tempo aqui, também maniçoba. A maniçoba, só que lá que é com outro nome, né? Então a maniçoba também no Nordeste, que tem muito, é um prato que tem muito na África, várias regiões da África. E você acha que o brasileiro, especialmente o carioca, se adaptou, o paladar da gente se adaptou a esse tipo de culinária? Eu acho que sim, porque o restaurante é bem procurado e as pessoas gostam bastante da comida. E o que não pode faltar na comida afro-brasileira? Um prato que você diria, esse não pode faltar? Frango com quiabo. Frango com quiabo. Que a gente chama de muamba, né? Que não é um prato carioca. Não é um prato É um prato carioca. adaptado. É um prato que se não me engano, é de Angola também. Ah, tá. É de Angola, que eu acho que isso a gente come bastante aqui. É verdade. Não é? Come bastante frango com quiabo, é um prato africano. E muito gostoso, diga-se de passagem. Ainda mais quando se faz com galinha caipira, né? Já muda tudo. Muda completamente o sabor. Muda muito. Que lá eles não têm a galinha caipira. Aqui é mais difícil, né? É verdade. E o que você propõe no teu restaurante, Dida? Eu sei que você tem um conceito. Qual é o conceito do teu restaurante? Olha, além da culinária, a gente também tem a parte de uma harmonia, família, aquela Aliás, tua família está toda envolvida no restaurante, né? Todo mundo está lá. Todo mundo está lá. Meus filhos... porque meus filhos, desde que nasceram, eles ouviram falar que eu gostava de culinária, né? Eu trabalhei, graças a Deus, todos eles são formados, mas aí, quando eu vi que estava tudo certo, eu fui para a culinária, né? Então, tem aquele envolvimento familiar. E dentro do Dida, também existe aquelas pessoas que procuram para fazer um tipo de rede. Sim. Entendeu? Eu estou querendo conhecer um advogado. Então, a gente já tem aquelas pessoas, porque não é dizer que é um restaurante, tem pessoas, todas as pessoas vão lá, mas as pessoas negras se identificam muito com o restaurante. Ficou um ponto, né? Ficou um ponto de resistência, de memória, de eventos, né? Ficou um ponto. E que aí as pessoas, às vezes, procuram o restaurante para estar fazendo essa rede. O Dida, ele foi para um caminho que a gente até separou um pouco a gastronomia dessa rede. Que a gente tem várias coisas, que foi criado o Instituto, né? Justamente para estar apoiando algumas pessoas e estar direcionando. E era o que você imaginava? Olha, eu sempre ouvia isso dentro de casa, que a gente precisava fazer isso. Né? Na realidade, é um fato que tanto meu pai quanto minha mãe, o meu irmão, falava muito da gente estar um apoiando o outro, né? Então, a gente sempre falava assim, meu irmão principalmente, falava assim, não, a gente tem que ter um espaço, porque tem muita gente de música boa, pessoas que moram, às vezes, dentro de lugares bem carentes, que não conseguem colocar os trabalhos deles, mas a gente pode criar um espaço para colocar ali o que ele propõe, né? Então, a gente sempre pensou nisso. Então, de certa forma, alcançou o seu objetivo. Alcançou. Então, convido a galera para conhecer o Dida. Onde fica o Dida? Conta pra gente o horário de funcionamento, os dias que funciona. O Dida, nós trabalhamos na Praça da Bandeira,
na Rua Barão de Guatemi 379, mas nós estamos de mudança. Ah, é? Para Então, onde? vamos mudar para o centro, vamos para a Rua do Lavradio. Qual o horário e os dias que está aberto? A gente funciona de terça a domingo. No horário de terça-feira, a gente abre um pouco mais tarde. Abre 4 horas da tarde e vai até meia-noite. Mas de terça a sábado, a gente trabalha de meio-dia até meia-noite. Nossa, é um horário bem estendido. Dá Bem para todo mundo estendido. almoçar, lanchar e jantar no Dida. Qual é o Instagram? Didabar.e-restaurante. Então, Novembro Negro para a gente é um mês muito importante, né? Que é um mês de reflexão. Isso. E a gente vai estar fazendo no dia 20 o MUCAB, que é o Museu da História Africana, né? Afro-brasileira. Vamos fazer... A gente também tem o Samba da Dida. Que acontece quando? Vai acontecer agora dia 20. Tudo isso é dia 20? Dia 20, com a feijoada da Dida. E eu acho que depois no dia 22, a gente vai estar comemorando também, homenageando algumas mulheres. E uma dessas mulheres que vai ser homenageada vai ser a Ana Maria Gonçalves. Que acabou de entrar para a academia agora. A primeira mulher negra. Então, a gente sempre faz esse evento no Teatro Municipal, uma vez por ano. E só que a gente sempre faz jantar. Mas dessa vez a gente vai fazer um almoço em homenagem a Ana e outras mulheres também que se destacaram, mulheres negras. E depois a gente vai fazer a abertura do programa de um concerto do Teatro Municipal. Olha! E no dia 30 a gente vai fazer Didas de Portas Abertas. Isso para quem trabalha com arte, faz escultura, tem marca de roupa, para estar indo no dia 30, as inscrições estão abertas. Ótimo. Porque nesse dia a estrela da casa são as pessoas. Maravilha. E também vai ter lançamento de livros. Maravilha. Nossa, é muito evento. É a gente muita está coisa, com muito né? evento esse mês para ir. Ah, minha filha, não é? É o Novembro Negro. É isso aí. Estaremos todos prestigiando. Em algum momento, todo mundo vai aparecer por lá. Obrigada, Dida. Obrigada a você. E a você que está aí com a gente, continua aqui no próximo bloco. A gente vai falar sobre o Brasil e Portugal. Eu sei que você está aí de água na boca, como nós. Vamos lá prestigiar a Dida, mas você prestigia o Alerj Revista, que a gente já está voltando. É rapidinho. De volta com a Alerj Revista e agora, como eu disse, a gente vai falar de Portugal e Brasil, da Mostra Portugal Contemporâneo com a Ana Ventura Miranda. Ana, que ideia genial a sua, hein? Sensacional. Obrigada. Tudo isso começou de que jeito? De que maneira você pensou em unir Portugal e Brasil? Gente, ela traz mais de 80 artistas num único evento. É muita coisa, né? E de muitas artes. Tem dança, tem música, tem teatro, tem tudo. Ela não fez por menos, ela veio com tudo. Como é que surgiu essa ideia, Ana? Então, eu dirijo um instituto de Nova Iorque que chama Arte, em português, Instituto, em inglês. Isso. Tudo com E no fim. E nós já trabalhamos no mundo inteiro e fazemos colaborações também em África. Você estava falando de todos estes pratos, eu estava lembrando de alguns eventos, até estamos agora em São Tomé e Príncipe, com um evento de literatura, onde sempre tem escritores de toda a lusofonia. Então nós tudo isto começou há 15 anos nos Estados Unidos, que eu não via a cultura portuguesa contemporânea, ou seja, eu via sempre alguma coisa do fado e nada que me reconhecesse como o país onde eu cresci. E que é super importante também, porque no fundo estes primeiros imigrantes levam sempre Portugal que eles conheceram. Sim. E que muitas vezes é um Portugal já que só existe em pequenas aldeias. Sim. Então eu sentia muita falta de ver aquilo que eu ouvia quando morava em Portugal. E começou por aí nos Estados Unidos, esta ideia de mostrar o que é Portugal hoje em dia, o que são os artistas portugueses que nós acessamos no nosso dia-a-dia em Portugal. E eu vivi 20 anos nos Estados Unidos, mas sempre ligado ao Brasil. Um dos primeiros países que nós começámos logo a trabalhar, quando começou o Arte Institute em Nova Iorque,
foi logo o Brasil. Nós tínhamos 8 meses, já estávamos trazendo o cinema português para cá, porque achávamos que as pessoas não conheciam. Então, sempre com esse foco, mostrar o que é Portugal hoje. E o Brasil leva muita arte para Portugal, né? A gente tem muitos artistas brasileiros que trabalham lá, peças de teatro à beça, televisão, a televisão de Portugal tem muita coisa do Brasil, né? Já há uma ligação forte, né? Nós consumimos tudo do Brasil. Os portugueses são grandes fãs do Brasil, seja em que área for, a música. Eu sempre digo, dou sempre este exemplo em Portugal, quando eu quero dizer como é que nós devíamos promover Portugal no exterior, eu sempre digo a cultura. Porque é a cultura que vai trazer o turismo, é a cultura que vai fomentar a economia, e o exemplo que eu sempre dou é o Brasil. Eu sempre digo, as pessoas podem ter o maior receio de vir ao Rio de Janeiro e tudo mais, mas isso é quando as pessoas estão a pensar. Inconscientemente, o Brasil, através da sua arte, da música, das novelas, que às vezes as pessoas aqui ficam, ai, novela... Não, nós entendemos tudo que o português do Brasil, exatamente por isso que a gente cresceu ouvindo programas e música e lendo livros do Brasil. Eu fui a Portugal, na época, um pouco depois que eu lancei um livro sobre teatro. Eu falei em 4 universidades em Portugal sobre dramaturgia brasileira e todo mundo conhecia praticamente tudo do que eu estava falando. Sim, não era nenhum espanto para ninguém. Assim, tudo que eu estava falando, eu falei de alguma coisa muito específica, a gente fez palestras específicas, mas em cima da dramaturgia brasileira, em cima de um livro que eu escrevi, que é totalmente da dramaturgia brasileira. Todo mundo entendia tudo, sabia tudo e me perguntou coisas que aqui no Brasil nem me perguntaram. Nós amamos a cultura brasileira e às vezes as pessoas dizem, mas porquê que o Brasil não conhece? Primeiro, porque Portugal ainda não fez esse movimento. Isso. Eu sempre assumo, da mesma maneira que eu assumia nos Estados Unidos, é o país que tem que fazer o movimento. Sim. Não são as pessoas que têm que vir... Óbvio que se quiserem vir visitar Portugal, ótimo. Claro. Mas não é um movimento que qualquer país no mundo tem que fazer. É o próprio país que se tem que dar a conhecer. Sim. E daí eu dizia, o Brasil é um excelente exemplo, porque quando nós pensamos no Brasil, a primeira coisa que vem é sempre samba, alegria, felicidade. Isto é o que está no nosso inconsciente. Foi assim que o Brasil... se vendeu, entre aspas, e se promoveu. Sim. E bem, muito bem. Eu acho que o Brasil é um país extraordinário e eu sempre digo que temos muitas lições a aprender com o Brasil. Porque é realmente um país tal como os Estados Unidos e, portanto, nós no Arte Instituto já trabalhamos muito essa dimensão, não é? Porque Portugal é um país mínimo, não é? Não, tem muito poucas pessoas. Mas este trabalho tem que ser feito. E já chega, claro que as pessoas aqui conhecem o fado, alguns nomes também não conhecem. Todas as pessoas que trabalham no fado. Não, e fazem essa associação direta. Exatamente. Portugal, fado. Se você está falando de música, fado. E ela pastel ousa... de nata. E pastel de nata. Isso, Fado pastel de nata. nata. Não, pastel de nata, que aliás é maravilhoso. Exato. Mas fazendo um link, eu achei muito interessante que ela traz rock português para o Brasil. Você nunca pensa em Portugal fazendo rock, você pensa no fado. Achei isso de uma ousadia e de uma ideia sensacional sua. E eu amei que os jornalistas logo pegaram, isto é Portugal para além do fado. Isso. E eu amei porque era exatamente isso, era passar o clichê do que as pessoas associam a Portugal, como o Brasil não é só samba, tem tanta coisa mais no Brasil. Com certeza. É claro que nós não temos tanta produção como vocês, mas de qualquer forma, ainda agora neste final de semana tiveram os Capitão Fausto no Rock the Mountain. Eu acho que foi a primeira vez, pelo que eu entendi, que teve uma banda portuguesa. Foi. E aí foi tão interessante porque veio uma jornalista portuguesa da RTP que esteve a acompanhar e ela foi entrevistar as pessoas no final e as pessoas diziam que nunca imaginariam que Portugal tinha aquilo. Como as pessoas muitas vezes não imaginam que há uma surma, que as pessoas que estão trabalhando também connosco na imprensa dizem estamos ouvindo direto, adoramos. Então, porque é um país muito pequenino, mas com uma diversidade muito grande em termos de talento. Nós fazemos um evento todos os anos em que levamos sempre programadores brasileiros e também dos Estados Unidos, mas todos os anos eu tenho sempre alguém do Brasil.
E nós viajamos por 13 cidades em Portugal, porque o facto de nós sermos um país também pequeno, Sim. nós colocamos alguém num ónibus e o máximo que andam são 3 horas. Que aqui É. não é nada. Aqui É você verdade. não, 3 horas, você às vezes não consegue chegar a Niterói. É verdade. Na hora do rush. É verdade. Então, A depender da hora, você é isso, não na hora chega do rush mesmo. você não chega mesmo. E se você for de ônibus, então não chega É de verdade, certeza. com certeza. Então, nós temos essa vantagem. Essa Eu sempre vantagem, digo, sim. às vezes Portugal sempre tem aquela coisa de ver sempre o problema. Uhum. E eu acho que esta nova geração já é um bocadinho diferente. E a gente vê a vantagem. Vê solução. A gente vê a solução e vê a vantagem. Ok, é pequeno, ótimo. Então a gente vai levar a Isso. galera num ónibus e rodar Portugal, mostrando artistas que nunca nenhum destas pessoas ia acessar, porque não iriam Sim. conhecer. Não acessariam se vocês não apresentassem. Né? Exatamente. E você, como você gosta de dizer, que orgulhosamente você saiu de, como é que é o nome da Torres sua... Vedras. Torres Vedras. Eu sou isso? torriense. Isso, você fala que é um orgulho seu. E aí você vai para Nova York e se vê produtora, porque você foi para lá para tentar ser atriz, e se vê produtora. E tenta levar Portugal nessa dinâmica que você está colocando. Quais foram as barreiras que você encontrou, que você teve que transpor? Nossa, hoje eu vejo que todos esses desafios, como eu gosto de chamar, foram fundamentais para o projeto que nós temos hoje e para eu estar aqui hoje a conversar com vocês. Porque a razão que eu fui para Nova Iorque também tem a ver com o Brasil. Sempre vem parar aqui. O Brasil está te rodeando. Sempre, graças a Deus. Então, porque eu já tinha trabalhado com algumas peças, tal como você falou, eu trabalhei em algumas peças que foram a Portugal, do Paulo Altran, da Marília Pera, eu também com aquela galera da Malhação, Sim. que era a galera que ficava super surpreendida porque saía na rua e todo mundo sabia quem eles eram. É verdade. Então eles iam para lá fazer uma peça e achavam, ninguém vai saber quem nós somos. Aí ficava a garotada toda correndo atrás deles, era muito legal. E então eu fazia esse trabalho e eles sempre diziam, ai nossa, você é tão boa produtora, porquê que você não vem trabalhar para o Brasil? E eu doida para vir para o Brasil, ouvia isto e ficava, o que eu vou fazer? Eu quero ir para o Rio de Janeiro, só me convidam para eu vir para São Paulo. E então eu estava sempre com esta ideia. Mas eu pensei, não, vou 3 meses aos Estados Unidos, só fazer uns cursos, que eu sei que isso vai pegar bem também lá no Brasil e tudo mais. Claro que esses 3 meses transformaram-se 20 anos, mas eu sempre voltando, sempre trazendo, sempre ligando o artista português com o artista brasileiro. E era bem aceito? Você levava o artista português para Nova Iorque. Sim. Isso funcionava? Funcionava, mas ninguém acreditava nisso. Esse era um dos grandes desafios. Eu cheguei a falar com alguns embaixadores na altura, porque eu também trabalhei nas Nações Unidas, e às vezes eu encontrava os diplomatas e eu dizia, eu acho que a gente tem que ter aqui um espaço para mostrar qualquer coisa portuguesa, de cultura, que nenhum dos países lusófonos tem. Atenção, Portugal não tem, Brasil também não tem, nenhum dos africanos tem. Então a gente tem algum evento pontual nas Nações Unidas, em maio, no Dia da Língua, a gente se junta todos e fazemos um evento, mas tem essa lacuna para todos nós. Sim. Quem eu acho que vai chegar na frente é o Brasil, que tem mais condição para fazer isso. Mas independentemente disso, havia essa questão. Toda a gente dizia, não, você é doida, você só tem ideias megalómanas, isso não tem espaço, nem ninguém quer saber da cultura portuguesa. É aquilo que começou-me a dar um nervoso, como boa mulher que sou, não é? Aquilo que começou a dar uma irritação, estar a dizer que eu não podia estar naquele lugar, que eu não podia imaginar aquilo, que não podia ser. Aquilo começou a mexer comigo e um dia eu disse, eu vou fazer, ver até onde é que vai, quanto é que custa, porque diziam, Portugal não vai ter dinheiro para vencer. Ninguém vai investir, né? Ninguém vai investir. E eu disse, então está bem, então vou eu, que eu trabalhava numa galeria de arte, então vou eu vou perder um mês de ordenado, mas eu vou ver até onde é que isto vai. E na hora aquilo começou a crescer e nunca mais parou e havia realmente espaço para Portugal. É o que eu sempre digo, às vezes ainda os jornalistas portugueses me perguntam, e acha que tem espaço para ver este Portugal contemporâneo? E eu digo sempre assim, estou fazendo isto há 14 anos, alguma coisa deve estar a dar certo. Com certeza. Porque a gente viaja todo o mundo. Antes da pandemia, a gente só tinha um orçamento de $120 mil, o que é muito pouco, não é? Para viajar o mundo é. E o que é que nós fazíamos com esse dinheiro? Estávamos em 37 países já do mundo, 118 cidades e fazíamos por ano 123 eventos e pagamos às pessoas. Mas com esse orçamento? Com esse orçamento. Pô. Era um milagre, a gente tinha parceria com todo o mundo. E eu sempre digo que tudo o que foi aquele desafio, aquilo que eu tinha pena, porque é que não há um espaço para a lusofonia em Nova Iorque? Sempre eu ficava com pena disso, era uma dor que eu tinha, porque é que não investimos para ter um espaço para todos nós, os que falam português? Hoje eu agradeço,
porque eu teria ficado agarrada a um espaço que eu teria muita dificuldade de bancar. E eu não teria começado a viajar o mundo para fazer parceria com este. Hoje a gente quer fazer um espetáculo em qualquer lugar do mundo e que a gente estica para todos e convidamos sempre os outros artistas, tanto os de África como aqui do Brasil, para se juntarem a nós. A gente hoje tem esse networking porque a gente não tinha um espaço para bancar todo o mês que a gente estava agarrados àqueles custos. Você acabou abrindo outras portas e outras Sim. possibilidades a partir de uma dificuldade, digamos Exatamente, assim, por né? isso é que eu digo sempre eu digo nas minhas palestras, dizerem que você não pode, ninguém tem o direito de dizer. Sim. Porque o impossível às vezes é dos outros, não é o seu. Sim. Então o impossível somos nós que definimos. É. E estas coisas que eu digo, que é aquele desafio, é o problema que surge, esse problema vai ter se você souber transformar numa vantagem, mais na frente vai ser a sua grande força. Com certeza, é um desafio, mas que chega em algum lugar, isso. né? Como eu costumo brincar, eu digo lá em casa para os meus filhos sempre, assim, bota na cabeça que o impossível nasceu morto. Então, é você que tem que criar as suas possibilidades. Impossível não tem, é você que cria possibilidades. E muitas vezes as outras pessoas não querem que você vá tão longe. Sim. Não, às vezes nem é por mal, é porque aquela pessoa realmente não Sim. tem a capacidade de fazer aquilo. Então vamos falar da mostra, que está aqui no Rio de Vamos Janeiro lá. e você Tá trouxe aqui, 80 pessoas, tem dança, tem teatro, tem gabinete de leitura. Eu vi que você vai fazer um Vamos fazer evento no duas gabinete coisas de lá, leitura. sim. Não é isso? Fala aí pra gente. Então, tem uma grande mostra de música contemporânea, que eu já falei aqui dos Capitão Fausto, mas vai ter também Marisa Liz, vai ter também teve este final de semana o Sharky, que abriu o show para o Martinho da Vila. Logo Sim, essas parcerias já se conheceram, já falaram. O Martinho está indo agora para Portugal. Martinho vai a Angola toda hora, vai a Vai Portugal até toda uma hora. música linda Ele está toda hora por lá. Sim, Martinho ele é agora figura fácil. incorporou até no show que eu vi no Circo Voador uma música que é Os Meninos à Volta da Fogueira, que é da nossa revolução dos escravos. Revolução dos escravos, né? E ele incorporou e até estava com a Consola de Junta no concerto e eu disse, deve haver duas pessoas que estão sabendo o que é que ele está cantando, sou eu e você. Tem todo mundo calado. Mas isto é ótimo, mostra esta fusão. Você falava há bocado da cultura, Moçambique até tem uma estatueta que é muito comum lá, com certeza você viu que eles ficam segurando nos ombros uns dos outros, como se fosse a família. Eu adoro essa imagem de Moçambique, eu acho que é assim que a gente devia funcionar todos. Então, voltando à mostra, já teve Sharky e Capitão Fausto, vai ter também ainda a Surma, que eu já referi aqui também, é a Marisa Liz, que eu também já falei, os Linda Martini, que também são uma banda espetacular, o Corvo, que é um artista bastante emergente, vindo da Ilha da Madeira, porque nós tentámos cobrir todo o Portugal, mais ou menos. Aí está passando até a imagem da dança da plataforma Entartes, que veio de Braga. Aí fomos buscar outros músicos do hip-hop do sul de Portugal, que também vieram de Olhão, que vão estar em Vitória. E tem duas exposições, uma delas no Real Gabinete, que é uma exposição que exatamente ilustra bem aquilo que nós gostamos de fazer no Arte Instituto, que é misturar todos os países da lusofonia. Então tem escritores da língua portuguesa, junto com artistas de toda a CPLP. Então tem umas obras aí que estão passando, que tem esta, por exemplo, este é do José Luís Tavares. Esta é da Odete Semedo e o escritor convidou o artista plástico ou o artista plástico convidou. Muito legal. É uma artista também brasileira que estava passando ali. Vai ter também a mostra de cinema no dia 9. Eu convido já todo mundo para passar lá, conhecerem curta-metragens portuguesas. Maravilha. Vai ter esta exposição nessa altura também. E também temos uma outra exposição que é dos artistas do Oeste português, que já está no Rio Galeão, que também já podem passar lá se forem viajar, indo ou voltando. Está lá bem visível essa mostra. Então tem realmente muito por onde as pessoas escolherem. E eu acho que é realmente um momento que nós vamos estar agora de novembro até janeiro, falando sobre esse Portugal moderno, com várias possibilidades. A maior parte dos eventos são gratuitos, portanto, nós queremos mesmo que as pessoas venham falar do Portugal, da ideia que elas também têm de Portugal, o que é que elas gostariam de ver no próximo ano, porque a gente vai voltar. E nós até criámos este roteiro, que eu quis mesmo chamar Roteiro de Portugal Contemporâneo, para que as pessoas depois possam vir cá dentro também e tem QR codes para poderem ouvir a música, por exemplo, aqui Maravilha. Capitão. E são aqui, por exemplo, a Surma
turma também. Esta escolha das cidades também vem muito daí, porque havia alguns artistas que são, por exemplo, Leiria é uma cidade criativa da música, da Unesco. Aí a gente logo foi tentar buscar um artista que todos os programadores que vão gostam. Então a gente já sabia que ia resultar. Aí Cascais, que apoia toda a mostra, que já trabalha connosco há muito tempo, que é uma cidade também lindíssima, que todo o mundo tem aquelas imagens lindas sempre das praias, e é uma cidade realmente onde tem muitos brasileiros também. Então eles logo se quiseram envolver, até estão apoiando, mais especificamente tem uma das cantoras, a Marisa Liz, que também vive ali. Então tem muito por onde as pessoas verem. Tem 6 cidades, a gente não quis concentrar tudo em São Paulo e Rio, que é sempre também onde chegam normalmente as coisas. Aí fomos para Vitória, tem Petrópolis, tem Niterói, isso eu acho Natal. Incrível, porque ela saiu só do eixo principal do Brasil, que é Rio-São Paulo, né? No máximo chega a Belo Horizonte, né? E como é que a pessoa fica sabendo da programação do festival? Então, vai aqui no nosso site ou nas nossas redes sociais, que é Arte Institute. Arte em português com E no fim e Instituto em inglês com um E no fim também. Aí no Instagram até Arte Instituto Oficial. Pronto. Então só passar por lá que o pessoal acha a programação completa. E eu queria convidar também os artistas brasileiros e não só de outras culturas que estejam aqui no Brasil, que venham falar connosco. Claro. Que enviem um e-mail para o info@arteinstituto.org. Nós estamos sempre à procura, porque às vezes a gente não consegue, naquele momento, integrar no nosso programa. Você arranjou um problema para você, porque agora todos os artistas vão começar a te escrever agora sem parar. Na verdade, não é um problema, né, Ana? Vai ser uma solução. Desafio. É uma sempre solução. um desafio. Sempre eu digo isto. Se não perceberam ainda o que é o poder do Brasil nas redes sociais, é ver que nos próximos anos, e eu tenho a certeza que o Brasil entendeu isto, que nos próximos anos vai ter sempre um filme brasileiro em Hollywood. Sempre. Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma. A gente porque vocês ganharam o vosso lugar pelo talento, pela qualidade, mas também porque vocês conseguiram mobilizar o país inteiro. Eu fico super orgulhosa. Eu sei que o filme não é verdade, mas eu fico sentindo como se fosse uma coisa que a gente Mas a gente que trabalha com cultura pode te dizer, a Isabela está aí já há anos nessa batalha também, a gente pode te dizer que a gente trabalha para isso, né, Isabela? Quem está na cultura, a gente trabalha para chegar lá. Agora a gente chegou e acho que é segurar esse lugar. Né? É vosso. É segurar esse lugar. E merecido. Que bom, que bom. Muito obrigada. Obrigada mesmo pelo vocês. seu trabalho. Muito sucesso aí na mostra, que eu tenho certeza que vai ser. Obrigada. Você que está aí com a gente, continua por aqui, que no próximo bloco a gente vai falar do show com Isabela Bicalho, que está na memória coletiva de todos nós, uma atriz maravilhosa, uma cantora, gente, incrível. Fica com a gente que a gente volta já já. De volta aqui no nosso Alerj Revista, agora sim a gente conversa com ela, Isabela Bicalho, minha querida amiga, que eu adoro receber. Por onde eu ando, eu trago ela para pertinho de mim, ainda mais porque ela está sempre no movimento, ela está sempre fazendo alguma coisa, né, Isabela? Desde pequenininha, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, teve uma Narizinho maravilhosa, só que antes você já tinha feito novela, depois você vai para Narizinho e não parou nunca mais, foi isso mesmo? Foi assim que aconteceu. Eu cresci dentro já da arte, né, fazendo televisão, com 12 anos só, veterana, que eu comecei a fazer teatro, né? E na época a gente fazia peças infantis que tinham música, então não era um musical, mas a gente já tinha contato com a música e normalmente se dublava a música. Sim. Mas quem era afinado podia gravar a própria música. Então eu sempre que era o seu caso. eu conseguia gravar minha própria música e dublar minha própria voz. E eu achava isso o máximo. E você chegou no teatro tanto tempo depois, por quê? Então, mas é porque antes, assim, né, a minha mãe tinha feito inscrição para mim ir lá, para entrar na Globo, por causa de uma situação que aconteceu lá, e acabou que eu fui fazendo televisão, né? Não tinha convites para criança fazer teatro. Sim. Só depois do sítio é que eu recebi o primeiro convite para fazer teatro. Então, eu fui quando ele apareceu, que era quando eu tinha 12 anos. E a ideia dos musicais, que depois, quando entrou mesmo a era dos musicais, esse tempo contemporâneo que a gente está vivendo, que os musicais estão em super alta, você está praticamente em tudo, você faz muitos musicais, os mais incríveis, você está lá. Isso aconteceu ou você quis? Foi um caminho que você perseguiu?
Eu acho que aconteceu, Rogéria. Boa pergunta. Eu não tinha pensado sobre isso, mas... Mas a Alerj Revista também se pensa. Menina, parece terapia. Pergunta de terapia. Eu acho que... a música sempre foi muito importante para mim, me acompanhou muito, assim, né? Foi meu grande despertar, né? Foi eu vendo os Saltimbancos, aquela montagem famosa do Canecão. Eu criança, já tenho uns 5 anos, e aquilo me encheu, assim, eu ganhei aquele LP, decorei todo, e dali depois eu já decorei a Ópera do Malandro, que nem era para minha idade. Então, assim, a música sempre foi muito forte em mim. Então, quando eu fui fazer teatro e pude colocar esse lado da música junto, aí eu acho que juntou a fome com a vontade de comer, né? E você acabou se tornando uma produtora também, fazendo coisas que você queria fazer, como foi o espetáculo da Elisete, que você fez, você produziu, você contou a história da Elisete, que era uma história que você queria contar. Gota d'Água, que é um espetáculo lindíssimo, que você faz, maravilhoso, nossa, porque ele é um espetáculo de uma força muito grande, né? E não é para qualquer ator, né? Aquilo não dá para todo mundo. E é um negócio que você encarou lindamente, inclusive elogiada pela própria Bibi, né? Que imortalizou o Gota d'Água, né? Então, acho que isso foi um lado que você também se descobriu, né? Você também se descobriu produtora. Exatamente. Eu fui ser produtora de tanto que eu queria fazer coisas que eu tinha intuição de fazer, né? E o Gota d'Água foi o primeiro grande exemplo, né? E foi um grande desafio, né? Que eu me lancei, né? Eu precisei, assim, desenvolver mais ferramentas como artista para poder conseguir realizar esse projeto e estou aí há 20 anos fazendo essa verdade. peça. Todo mundo associa muito a televisão a uma vitrine para o artista. Para você funcionou assim? Ah, sim, sempre é uma vitrine. É uma vitrine sempre, né? Principalmente para o grande público, né? Mas, por outro lado, o teatro... eu fiz televisão, depois eu fui fazer teatro e fiquei um bom tempo na geladeira na televisão, né? Sem fazer nada. E eu voltei para a televisão, principalmente na época da estreia do Gota d'Água, né? Que teve toda aquela repercussão em torno. E aí eu voltei a fazer televisão, então acho que também teve um pouco o caminho inverso, que no meu caso aconteceu. Então eu volto a dizer que eu acho que é muito importante você estar muito ligado à sua essência e fazer coisas que tocam a sua alma, porque naturalmente elas vão tocar a alma do público e com isso você chama mais atenção. Na criação dos seus personagens, como é que funciona mais? É de dentro para fora ou de fora para dentro? É mais de dentro para fora, eu acho, né? Quando você está a serviço de um personagem que você é convidada, aí, dependendo da identificação do personagem, você busca elementos fora. Mas, por exemplo, esses que eu crio, né? E que às vezes sou um pouco eu e às vezes não são, né? Como na Dona dos Raios, que tem personagens que não tem nada a ver comigo, né? De alguma forma, eu acho que eu uso experiências minhas de pessoa para tirar uma sementinha dali, né? Isso aí é inevitável, eu acho. Acho que quanto mais experiência você tem na vida com seres humanos, com pessoas, com situações, para o ator é assim um grande arsenal de ferramentas para você utilizar na hora que você vai criar um personagem. Então, acho que é de dentro para fora. Você comentou agora, há pouquinho, que a profissão tem muitos altos e baixos, e tem mesmo. Todas têm, mas o artista tem mais porque, ora você está trabalhando, ora você não está, ora você é chamado, ora você não é. O que te motiva, o que te impulsiona para permanecer? Olha, Rogério, essa é uma pergunta bem importante, assim, né? Porque eu passo por isso e acho que muitos atores e atrizes passam, que é, assim, em alguns momentos dá uma desanimada e você pensa, não, gente, eu preciso abrir um braço para uma outra carreira qualquer, para ter uma coisa para equilibrar. Porém, no meu caso, o que acontece é que, assim, eu tenho conseguido, de tempos em tempos, emplacar espetáculos que têm uma boa repercussão, que causam muita emoção, você sabe. Eu gosto da plateia quando ela está emocionada, quando a plateia está chorando, eu estou feliz. Então, assim, de uma certa forma, isso tem repercutido e trazido pessoas para assistirem o espetáculo. Então, eu acabo sempre... Até hoje, eu consegui emplacar sucessos. Então, isso vai me mantendo. Toma um fôlego e vamos. Isso toma aí. um fôlego e vamos. Eu sempre penso, não, eu vou tentar essa outra carreira assim, mas acaba que essa é a que dá mais repercussão. Aí, no final de um espetáculo, eu escuto coisas tão bonitas, tão inspiradoras. Eu penso,
Não, então eu vou por aqui mais um pouco. Aí Eu acho que é a gente porque tá segue. na alma, né? É. Tá no DNA da pessoa. É. A gente quer fugir daquilo, mas não dá. Tá na alma da gente, né? É. Ainda mais a alma de artista, né? É difícil sair realmente, né? E em tempos que nós estamos agora de redes sociais, enfim, que agora é o que é, né? Aham. Essa história dos seguidores, isso se tornou realidade para você? Você vive nessa vibe também ou você segue a vida e... Não, eu uso muito as redes. Uso muito as redes, me consulto muito com os universitários para aprender a mexer melhor e tento me mover da melhor forma. Porque, assim, se teve uma ferramenta que democratizou o acesso à informação, né, e a divulgação dos nossos trabalhos, foi a rede social. Então, assim, eu sou muito feliz porque hoje, por exemplo, o Gota d'Água estava lotado lá no Teatro Fashion Mall, né, na sala grande, que é uma sala enorme. Sim. Basicamente com divulgação de rede social. Então, assim, a Dona dos Raios agora, a mesma coisa, né? A gente já está vendendo os ingressos, então, tudo com rede social. Então, que maravilha que agora a gente tem acesso à rede social. Mas te importa, por exemplo, essa história de número de seguidores? Isso é uma coisa que te preocupa, que te interessa, que você fica pensando nisso, ou você... Não, eu acho que eu não penso tanto quanto eu deveria, mas eu penso que eu consigo pensar sobre isso, né? O que eu consigo pensar sobre isso. Porque hoje se tornou uma ferramenta que, né, sem ela... Não dá para trabalhar sem a rede social, né? Hoje em dia todo mundo está ligado. Todo mundo está ligado. Inclusive o mercado, né? Sim, então, por exemplo, no mercado da música nós fazemos o Central Park, lá em Nova Iorque, tem um festival, o Summer Stage, que são 5.000 pessoas, um evento gratuito. A primeira coisa que eles veem é quantos seguidores têm. Até nós conseguimos mostrar que Portugal nunca conseguiria chegar àqueles números, mesmo o artista mais conhecido. Foi um caminho que nós tivemos que percorrer. Eu me identifico imenso com tudo o que ela está a dizer, porque assim, a pessoa realmente é a maneira que a gente tem pouco dinheiro, mas você tem. Você vai candidatar-se, principalmente aqui no Brasil, em Portugal ainda não, mas vai no edital, já tem editais aqui, que já perguntam quantos seguidores tem, qual é o... Então não tem como... Eu acho que é um ponto muito positivo, a gente só não pode se perder nessa história. Sim, é o meu ponto de vista. Assim, você não pode valer mais pelo seu número de seguidores do que pela arte que você apresenta. Mas aí para os atores é muito ingrato, porque também tem muita gente que está fazendo o casting, não pelo talento das pessoas. Então, sim pela questão do quantidade de seguidores que você tem. Então, eu acho que isso é um pouco controverso. Negativo. Tem que haver um equilíbrio. Né? Agora, você ter esse acesso para mostrar o trabalho é muito importante. Isabela, você tem muitos anos de carreira, você domina muito bem o palco, em qualquer das situações. Você sozinha, você no musical, você... Enfim, eu já te vi de diversas formas, é difícil até comentar que eu já vi você sozinha, eu já vi você com muita gente, já vi com pouca gente, já vi com o trabalho seu, o trabalho dos outros, e eu vejo que você tem um domínio de palco que é lógico que faz parte da sua história, da sua trajetória. O que é mais desafiador ainda hoje para você na composição dos teus personagens? Eu acho que... Eu não sei, gente. Eu penso que quando eu crio um personagem e eu vou através dele, assim como, por exemplo, agora, lá no Palavras de Mulher, né? Que até era um trabalho mais simples, assim, perto das coisas complexas que eu faço, assim, né? E eu me lembro que eu falei, nossa, eu acho que aqui está muito coloquial, assim, não sei se vai funcionar. E quando teve a estreia... eu consegui obter várias risadas e várias coisas que aconteceram, e isso foi muito legal. Eu penso que quando você pega personagens que são muito diferentes de você, eu acho que isso aí é bem desafiante, assim, né? Mas todo ator gosta, né? Ah, Os claro. atores adoram, né? Eles Não, querem a gente assim, gosta o oposto muito do que você é. Né? Muito, Desafio, totalmente. É o desafio, né? Inclusive, lá na Dona dos Raios, o personagem que mais faz sucesso é uma personagem que eu faço, né? Que é aquela que tem comédia, né? Que é a empregada, mas que, na verdade, ela é totalmente segura de si, absolutamente dona da sua autoestima, da sua reconstrução, da sua reinvenção como mulher, né? E depois a gente entende que a origem dela foi bem dura, assim, né? Não tem nada a ver comigo, gente. Não tem nada a ver comigo. E por onde Ela você é um começa? alter ego. Na hora que você pega um personagem assim, nossa, o teu oposto. Bom, primeiro eu pego referências.
eu pego referências de pessoas, personalidades, às vezes outros atores interpretando outros personagens, para poder me apropriar um pouco da energia, de como é aquele personagem assim, assado. Quando tem que ser muito distante de mim, né? Por exemplo, personagens que são mais suavezinhas, assim, que eu tenho um pouquinho mais de dificuldade, né? Então, assim, aí eu vou lá e fico vendo aquelas atrizes que têm um jeitinho bem suave, assim, fico tentando me contagiar daquela atmosfera. Então, a referência para você é muito importante. Muito. A referência para mim é muito importante, eu uso muito. Agora vamos falar do teu espetáculo maravilhoso, A Dona dos Raios e do Vento, que você fala do universo feminino, a partir de uma pesquisa que você fez, né? Isso. Você relatou, ou você buscou relatos de mulheres e incorporou e juntou com Dona Maria Bethânia. Conta aí um pouquinho de como surgiu essa pesquisa, essa ideia. Conta pra gente do espetáculo. Na verdade, a sementinha da ideia foi eu cantando um tributo à Bethânia num edital que eu ganhei aí. E eu estava cantando a Bethânia, assim, e no meio do show eu pensei, nossa, se essa música... Cantando, lá, 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 pensando. Puxa, se essa música ela fosse no final de uma cena assim, assado, ia funcionar tão bem, né? Aí o número do Carcará, que é aquele número que é o que eu mais gosto dessa peça, assim... Esse, então, foi o que veio primeiro, né? Depois eu não estava conseguindo encaixar muito ele na história, depois, no final, ele acabou que ficou sendo a parte da ancestralidade da história. Os números vieram e eles trouxeram a ideia de eu botar uma história, né? Aí depois, quando eu estava assim em casa, pensando, não, vou botar uma história porque eu acho que vai ficar muito melhor do que só cantar a música. Daí, realmente, a minha veia de atriz é muito forte, né? Porque eu estava lá fazendo show, quietinha, só eu música, não tinha que carregar cenário, não tinha que carregar contrato, não. Mas mesmo assim, eu não fiquei satisfeita e montei tudo. E aí, como é que você parte para a ideia da pesquisa e dos relatos? Aí eu comecei a pensar em histórias que eu achava que seriam contundentes e primeiro fiz um mergulho na minha própria história e aí revisitei uma relação que eu tive, muito abusiva, muitos anos. E pensei, então eu acho que eu quero falar isso, isso, isso. Aí depois eu pensei, não, mas espera aí, um recorte de uma pessoa só não serve. Deixa eu mergulhar nesse universo e entender se a gente tem coisas em comum. E aí eu mergulhei na pesquisa sobre infinitos relacionamentos abusivos de todas as classes sociais, de todas as raças, de tudo que eu consegui colher de Brasil e todas as situações extremas. Gente que apanhou, saiu de casa, gente que apanhou até morrer, gente que o marido se matou na frente, gente que o marido ameaçou matar, que fugiu com as crianças. Todas as situações a gente tinha falas muito parecidas. Algumas falas eram clichês de todas nós. E eu pensei, que loucura, né? Porque somos, na verdade, recheadas pelo mesmo estrutural, pelo mesmo imaginário, pela mesma cultura patriarcal que colocou a gente nesse lugar. Então, olha aqui o nosso elo. E aí eu construí a partir desses... E aí você criou a dramaturgia. Isso. E aí depois eu criei a dramaturgia, ainda não fiquei muito satisfeita, porque pensei, poxa, acho que está com um recorte de classe e vou ficar só falando para uma classe e eu queria que ela tivesse um alcance maior. Aí você diversificou. Porque eu tenho o desejo que essa peça ela alcance muitas pessoas e eu queria que todas as pessoas se identificassem. Até porque o teatro faz esse papel, né? Ele leva para você a possibilidade de uma reflexão que você, às vezes, sozinha ou não chega, né? E aí vai chegando a todo mundo, né? Então eu fiz essa mescla de pessoas de classes diferentes que fazem essa rede de apoio de mulheres e que a primeira vem de uma questão ancestral dela lá e depois ela relata isso. Então, essa rede de apoio ajuda essa mulher, que é até de uma classe social mais privilegiada, porém massacrada, como todas, né, pelo patriarcado. E ela essa é uma situação que não tem classe social, não tem cor, não tem idade. Não tem. Todo mundo pode passar por ela. Nós não devemos ficar nela e temos que criar meios de sair da situação. Mas ela existe para qualquer um, né? Para todas. Infelizmente, né? Então, conta pra gente aonde está o espetáculo, quando acontece, conta tudo. Tá bem, então a gente vai fazer dia 21 e 28 de novembro, lá no Teatro Fashion Mall, às 21 horas. É isso. Vamos lá para o nosso momento literário. Agora a gente vai saber o que os nossos convidados andam lendo. O que você anda lendo, Dida? Um Defeito de Cor. Ah, claro! Ana. Aliás,
esse livro é uma bíblia, para quem não viu ainda, né? Isso. Então é um livro que você vai lendo mesmo. Mas poucos. super recomendo, é maravilhoso de fato. Não à toa levou a Ana para academia. O que você anda lendo? Tem um livro que eu acho uma delícia, também um bocadinho Bíblia, mas muito bom, que é Para Onde Vão os Guarda-Chuvas. Vale muito a pena começarem. Ele é espetacular, é um homem da Renascença, ele é também ilustrador, também é músico, mas o livro é um encanto. Qualquer um deles, vocês vão amar. Que bom. Isa? Bom, eu quero indicar o livro da Elisa Lucinda, que eu li, é muito legal. A escrita da Elisa é deliciosa, ela arrebata a gente, que é o Quem Me Leva para Passear, que é o último livro dela, que acho que vale muito a pena. Tá muito bom esse livro. E eu vou indicar Verdade Inventada, que é o corpo e neurociência na construção das emoções nos palcos e na vida. Como a gente está falando aqui de teatro, de música, de tudo isso, eu achei que esse livro tinha tudo a ver. Ele é da Larissa Bracher, editado pela Vestígio. Está aqui, é um livro maravilhoso que ela mostra como as emoções também podem ser treinadas e como você pode ter a sua identidade inventada, que é uma coisa que parte basicamente do ofício do ator, mas que serve para a vida da gente. Ela é uma preparadora de elenco, uma atriz, e acabou de lançar esse livro que eu achei maravilhoso. Ela é diretora também, é muito interessante, achei interessantíssimo, porque ela traz dados que a gente naturalmente não pensa, mas vale super, super a pena. Quais são as boas dicas que os nossos convidados vão deixar? Sua boa dica, Isabela. Olha, eu acabei de ver a peça da Débora Falabella, a Prima Fati, que maravilhoso espetáculo, também fala sobre questão de relacionamento abusivo e o nosso olhar sobre isso. Eu super indico, um monólogo espetacular. É muito bom mesmo. Ana? Então eu também já vi, também vi, super recomendo assim embaixo, mas tem um espetáculo da companhia da Focus, aqui do Rio de Janeiro, que está fazendo um espetáculo sobre o Carlota, sobre o Astor Piazzolla. Super recomendo, vão ver. Eles estão, segunda já temporada, penso eu, vai estar no Cecília Meirelles de 12 a 14 de novembro. Isso. E eles vão estar também em Portugal no próximo ano. Já olha, super dica. Querida Dida. Eu não posso deixar de recomendar, dia 22 de novembro, no Teatro Municipal, almoço a partir de meio-dia e a partir das 5 horas o concerto. Maravilha, excelente dica. Não, excelente. É muito bom. E o Teatro Municipal, como eu sempre digo, quando eu recebo a galera por aqui, é, sem dúvida nenhuma, um lugar maravilhoso de você visitar, né? Além do que tem. E a gente vai encerrar o nosso programa. Claro que a gente vai ouvir a maravilhosa Isabela. Você que está aí, continua. Porque ela vai cantar uma música linda do espetáculo só para te deixar com água na boca e você ir lá. Você tem água na boca com a Dida, com a Ana e com a Isabela. Mas antes da gente encerrar, sua palavra de ordem, minha amiga. Minha palavra de ordem, a empatia. A sua, Ana? Eu sempre vou pela liberdade, mas eu queria só deixar 2 parabéns aqui. Em primeiro lugar, parabenizar a Audiogeste, que é uma representante dos artistas musicais que teve a audácia de apoiar os 4 artistas portugueses a virem cá. E isto é raro, então merece esse parabéns. E depois parabenizar você, porque sem saber, você juntou 3 mulheres que vieram aqui falar sobre a paixão que elas têm. É verdade. Mesmo terem outras profissões, terem passado. Mas tudo se junta, né? Então, todas nós aqui somos... Isso, muito obrigada. Todas nós aqui somos muito apaixonadas pelo que fazemos, não é? Aí. Dida, sua palavra de ordem. Olha, pelo Novembro Negro, eu falo reflexão. Isso, ótimo. Né? De onde nós estávamos, viemos, para onde estamos e o futuro. E é isso aí. Não é? É refletindo o que a gente pensa no passado para fazer um futuro melhor. Exatamente. Né? E agora, para você, que daí eu vou fazer o seu presente melhor. Além do passado e do futuro, com ela, Isabela Bicalho, minha querida amiga, cantando. Vai escalar, já que o brilho desse olhar foi traidor e entregou o que não conseguiu conter, o que não quis desabafar e me cortou. Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar e se perder e se achar, e tudo aquilo que é viver. Eu quero mais é me abrir e que essa vida entre assim, como se fosse o sol,
desvirginando a madrugada. Quero sentir a dor dessa manhã, nascendo, rompendo, rasgando, tomando o meu corpo. E então eu, chorando, sofrendo, gostando, adorando, gritando, feito louca, alucinada e criança, sentindo o meu amor se derramando. Não dá mais pra segurar, explode coração. Uau! Maravilhoso! Essa é a nossa Isabela Bicalho. E é assim que a gente termina o programa de hoje. Foi muito bom ter você por aqui no Alerj Revista dessa semana. Super obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, muito importante para nós. Segue a gente nas redes sociais, deixe as suas sugestões, seus comentários por lá. Se você quiser rever esse programa, é só acessar a gente no YouTube. Até o próximo programa, TV Alerj, o canal do povo.